Oi, amor, cheguei. Encontrei tudo que você pediu, menos aquele tal de chocolate branco, viu? Tá, amor, só não coloca as coisas aí em cima, porque tem que limpar antes. Ah, amor, não tem problema não. Esse balcão tem aquela proteção contra todo tipo de coisa, lembra? O arquiteto diz que todos os MDFs da Guararapes... Sim, tem a tecnologia testada. Para proteger até contra o coronavírus. Eu sei, amor. Porque é super fácil de limpar. Eu sei, é que o Astolfo acabou de passar por aí, derrubou tudo e sujou tudo, entendeu? Agora tem que limpar, né? Astolfo. Nanox Clean, uma tecnologia exclusiva de proteção para você valorizar seus projetos. MDF anti-Covid de verdade é Guararapes. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui hoje na nossa segunda live, né, dando continuidade, então, aos nossos conteúdos. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu queria dar alguns recadinhos, que eu estou vendo que está gerando algumas dúvidas ali, né? Então, a gente recebeu pelo Discord a dúvida do Lucas e da Mari em relação à questão, ao item 7.3 do nosso regulamento. A gente deu uma verificada e realmente ele tem uma certa ambiguidade ali, né? Vou até ler aqui para vocês, que ele diz que não pode ser adicionadas áreas externas, como, por exemplo, varandas. Esse item, a gente pensou no seguinte caso, assim, né? O que a gente pensou para ele foi: não pode ser adicionados além dos 60 metros quadrados, né? Que é estipulado aí pelo nosso regulamento, a nossa metragem limite da nossa residência. Então, só para esclarecer essa dúvida, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas então só para deixar claro, porque eu sei que isso pode ser que afete o conceito do projeto de vocês. Então, esclarecendo, a gente não pode ter varanda gourmet, além dos 60 metros quadrados, tá? Se tiver dentro da área estipulada, tá liberado, podemos projetar e podemos sim pensar nesses espaços que sejam quase entre o outdoor e o indoor ali, né? Então, só para a gente esclarecer esse ponto. Lembrando que a gente ainda vai ter duas lives, uma no dia 26, para esclarecimento mais profundo sobre a primeira fase, que é a fase mais conceitual do nosso concurso, e a segunda fase, ela é a fase mais de projeto mesmo, né? Que essa questão entraria, então, mais ali na segunda fase. Então, a primeira live de Tira Dúvidas é no dia 26, numa segunda-feira, onde a gente vai esclarecer todas as dúvidas sobre a fase 1. E a segunda live de Tira Dúvidas, que é sobre a fase 2, vai ser no dia 2/8. Tá? Então, só para a gente esclarecer, eu quis trazer esse ponto porque realmente gerou uma certa ambiguidade, mas acho que agora está tudo certo. De qualquer maneira, a gente tem sempre o Discord, a gente vai mandar isso explicando direitinho novamente pelos outros meios de comunicação do nosso concurso, por e-mail, vai deixar no Discord também. Então, a gente vai aprimorando e nos entendendo dessa forma. Então, hoje, o conteúdo é muito especial, porque é um conteúdo que eu particularmente gosto muito e me interesso bastante. Acho que todo mundo aqui, como designer, como arquitetos, também gostam e se interessam por esse tipo de informação, que é sobre as cores, né? Como que a gente pode harmonizar melhor as cores em nossos projetos, utilizar esse conhecimento a nosso favor. E a nossa convidada de hoje é a Fernanda, do Ateliê Vermelho. A Fernanda, a gente já tem uma parceria aqui, né, com ela, e ela é uma especialista no quesito cores. Então, eu vou deixar a palavra mais com ela hoje, mas vocês podem nos mandar as dúvidas aqui pelo chat, que a gente vai querer interagir com vocês, saber quais são as dúvidas e, se possível, né, com certeza, respondê-las também. Tá bom? Fernanda, muito bem-vinda, muito obrigada também por aceitar estar aqui conosco e trazer um pouquinho do seu conhecimento. Obrigada, Jéssica. Olá, boa noite a todos. É com grande prazer que eu subo aqui através dessa plataforma para fazer essa apresentação entre o encontro das cores com os espaços do futuro. Então, aqui eu vou pedir para a Ana, por favor, subir a apresentação para mim, ela vai me ajudar aqui com essa dinâmica. E a gente vai começar aqui falando um pouco
que um mesmo espaço ele pode se tornar completamente diferente dependendo das cores que estão selecionadas para esse lugar. É muito comum a gente ver hoje imagens, montagens das cores selecionadas para um espaço e outras cores aplicadas nesse mesmo espaço, e a percepção que nós temos desse ambiente pode ser completamente alterada. Então, as cores, elas sempre participam dos espaços, preenche os vazios e modificam os ambientes. Então, as cores escolhidas para um projeto, uma das funções das cores é que elas desempenham uma continuidade ou acarretam uma descontinuidade, enaltecendo ou amenizando o partido adotado por nós profissionais. Eu também sou arquiteta, e eu sei que aqui nesse encontro temos também vários designers de interiores, então as cores vão trazer essa continuidade ou vão acarretar uma descontinuidade com o partido arquitetônico que foi adotado. Elas contribuem para que o projeto firme relações mais harmônicas, acentuando ou diminuindo alguma volumetria, algum aspecto dentro desses ambientes, e elas podem também camuflar certas volumetrias ou certas estruturas, ressaltando outras volumetrias ou outras estruturas. Então, a cor é definitivamente um elemento de projeto. Então, aqui eu vou passar para frente, Ai, consegui, vou voltar mais para só um minutinho, perdão, agora eu entendi como é que a gente faz, deu tudo certo, vamos lá. Então, falar da cor é falar, sem dúvida, da história da humanidade. Então, o tema que a gente trouxe aqui para iniciar essa conversa é cor e espaços do futuro, um encontro necessário. Então, quando a gente está falando das cores, como eu falei, estamos falando da história da humanidade, e se a gente formos lá para os primórdios, lá para o Paleolítico, onde nós, seres humanos, ainda da forma nômade, encontramos, descobrimos os conceitos a respeito das pinturas rupestres. Essas pinturas foram desenvolvidas no Paleolítico, e no momento seguinte, no Neolítico, já da forma sedentária, foi aonde nós tivemos a descoberta, o conhecimento a respeito das tinturarias e dos tingimentos. Então, as cores, elas sempre permearam a existência humana. E ao longo da história, sempre tentamos, de uma certa forma, criar ferramentas, criar metodologias, criar artifício para poder deter as cores dentro de um projeto, dentro de um espaço. Mas esse fato, a verdade é que a gente nunca conseguiu dominar as cores. E até hoje, século XXI, 2021, nós, profissionais, nós temos uma certa dificuldade em lidar com a cor, em trabalhar com a cor, aonde essa falta de conhecimento ou essa falta da natureza cromática não se prestar a essa determinação, a esse enrijecimento, fez com que nós parássemos muitas vezes de especificar a cor dentro dos projetos, aonde a partir da década de 80 do século passado, a gente viu o que os projetos de interiores foram se tornando cada vez mais acromáticos. Então, aliado a tudo isso, é importante que a gente fala que existe também algumas supostas verdades, onde não são verdades, mas falam que as cores enjoam e que passar branco pode ser uma solução, que ao aplicarmos branco em tudo, especificar essa cor branca, vai dar certo. Onde, no meu entender, essas duas afirmações, elas não são verdades. A cor, ela não enjoa, porque a cor nada mais é que um encontro entre o ser humano, a nossa natureza e a natureza. O homem é parte integrante da natureza, e a natureza é fundamentalmente cor, e passar branco, e eu não sou, apesar de ser pesquisadora de cores, eu não sou contra nem branco, nem preto, nem a escala de cinzas neutros. Eu tenho uma grande admiração, inclusive, pelos brancos, que representa a luz, e o preto, o negro, que representa as trevas. Eu acho que isso permeia toda a história da humanidade, então, absolutamente não sou contra, mas dizer que passar branco ou colocar branco em tudo vai dar certo também não é uma verdade. E então as cores, o que a gente vê então é que o primeiro tema que a gente vai trazer aqui para iniciar essa discussão são os processos que estão envolvidos na captação da visão colorida. Então, toda vez que a gente fala de cores, a gente precisa entender que elas estão em absolutamente tudo. De um produto na prateleira do supermercado, a bandeira de um país, as aves, a plumagem das aves, de algum pássaro, enfim, as roupas que nós usamos, as cores estão presentes. Então, elas modificam completamente todos os lugares aonde elas estão. E é impossível sermos indiferentes à sua existência. Então, pertencendo a Deus, ao objeto
ou à luz, ou ao homem, seus encantos são concebidos. E mesmo aquelas pessoas desprovidas do aparelho visual humano em pleno funcionamento, ainda assim essas pessoas conseguem ter a sensação de cor. Então, se vocês estão fazendo um projeto e a pessoa não é uma pessoa capaz de decodificar, de enxergar a cor, mesmo assim ela é capaz de sentir as cores. Então, aqui, para começarmos essa discussão, então, os processos que estão envolvidos nessa captação da visão colorida, eu trago aqui para vocês a luz. Então, hoje a gente sabe que a cor pertence à luz, a cor está presente dentro dessa onda eletromagnética, que é a luz, e a cor aqui, no caso, na luz, e a luz permeou a existência humana, aonde desde os primórdios, desde Aristóteles até Newton, que vai bater em 1666, a cor era tida como pertencente ao objeto. Então, se eu tinha um objeto, vou mostrar aqui para vocês, a minha lapiseira nessa cor é porque a cor pertencia ao objeto. E quando Newton faz o experimento com aquela refração da luz branca através de um prisma refrator, que foi o meio que ele encontrou para trazer esse conhecimento, a gente percebeu que a luz passava pelo prisma e havia ali um espectro todo, que foi chamado de espectro visível, aonde, dessa forma, a cor passa a pertencer à luz e não mais o objeto. E até hoje nós estamos nesse lugar, e se a gente reparar aqui nessa imagem que está no monitor de vocês, então a luz emite uma série de radiações, aonde a parcela de que é visível, o espectro visível, é uma parcela muito pequenininha, olha aqui nessa imagem, é uma parcela quase central dentro de toda essa gama que é emitida pela luz, que vem desde os ultravioletas, que vão anteceder os violetas, e entre aproximadamente 100 a 400 milimicrons, que é a milimicrons é a escala matemática de aferição, para a gente medir essa radiação. Aí a gente inicia o espectro visível pelos violetas, passando por todo um espectro aqui, até chegarmos nos vermelhos, que é o último desse espectro visível, que vai estar em aproximadamente 700 a 760 milimicros, aonde depois vamos encontrar os infravermelhos, que o órgão visual em pleno funcionamento não é capaz de detectar. Então, a primeira consonante que a gente vai encontrar aqui para a captação da visão colorida, então, é a luz ao emitir a sua radiação. Depois, nós, seres humanos, a gente não enxerga a luz emitida, nós só enxergamos a luz refletida. Então, ela vai coincidir sobre um objeto, sobre todas as superfícies, e a hora que ela coincide sobre esse objeto, essa luz é refletida e chega até o nosso aparato visual humano. Então, o olho é quem vai fazer essa decodificação, e o nosso olho, a luz, ao entrar aqui no nosso globo ocular, ela vai bater numa região aqui posterior, que é chamada de fóvea retiniana. Posso desenhar até aqui com a minha mão, mas tem um olho aqui na tela de vocês, e essa região bem aqui, bem posterior do olho, ela entra aqui através do cristalino, então ela vai bater aqui nessa região posterior. E nessa região posterior é chamada de fóvea retiniana, aonde a gente tem alocado ali dois tipos de células, que são nossos cones e os nossos bastonetes. Os nossos cones são os responsáveis pela captação da visão colorida. Já os nossos bastonetes são os responsáveis pela captação do claro e escuro. Em termos de número, de quantidade de células, nós temos muito mais bastonetes do que cone. Portanto, um projeto que contempla essa diferença de luminosidade é um projeto que, do ponto de vista fisiológico, nós conseguimos interpretar e enxergar muito bem. Isso quer dizer que toda vez que a gente fizer um projeto que traga essa relação de luminosidade vai dar certo? Não é bem por aí, mas o fato é que fisiologicamente somos formados, quer nós gostamos ou não, para captarmos a diferença de iluminação com muita facilidade. E nessa região aqui também denominada fóvea retiniana, existe um ponto cego da onde sai o nervo óptico que vai conectar aos hipocampos cerebrais. Então, vem a emissão, a luz, né? É a emissão colorida emitida pela luz, ela chega no nosso olho, ela é interpretada, então passa-se pelos cones e pelos bastonetes, e aonde ela vai chegar até o cérebro, que é o par, que a gente chama de olho e cérebro, que vai decodificar, vai interpretar todas essas informações luminosas. E junto a isso, entra a psique humana, através das suas vivências, através das suas experiências, que vai colocar, vai agregar valor também a essa informação luminosa, e como resultado, quando essa informação volta, ela volta enquanto emoção, percepção,
sensação e consciência à cor. E esse processo é individual e intransferível. A gente não sabe como a retina humana de cada indivíduo, como a minha, como a de vocês, como a da Jéssica, como a da Ana, que está aqui comigo também, é formada, assim como nós não sabemos também quais são os hipocampos cerebrais. A ciência até hoje não é provado cientificamente quais são os hipocampos cerebrais que estão relacionados na captação da visão colorida. Sabemos que é mais de um, mas quais são não é mapeado. E também a psique, que é individual. Então, esse processo é individual. Mas isso não faz nós, profissionais, arquitetos de design de interiores, jogarmos todas as escolhas cromáticas para a intuição. Isso faz nós termos metodologias e mecanismos para poder fazermos um projeto de forma muito mais consciente. Então, quando a gente fala de cor, nós sempre estamos falando dos 3 atributos, ou das 3 dimensões, ou das 3 vertentes que formam as cores. Assim como o espaço é tridimensional, a gente tem 3 dimensões que formam o espaço, as cores também são tridimensionais. Então, quando a gente está falando da cor, a gente está falando sempre do quê? De matiz, saturação e luminosidade. E por matiz, o que a gente vai entender por matiz? Então, tudo que convencionou se chamar como cor, por exemplo, que nada mais são do que amarelo, laranja, roxo, vermelho, enfim, isso é matiz, tá, gente? Então, quando a gente fala amarelo, a gente está falando matiz, mas a gente não falou que amarelo é esse, é um amarelo mais saturado, mais claro, mais escuro. Então, a gente está falando só que é um matiz amarelo, ou um matiz laranja, ou um matiz vermelho. O segundo atributo que formam as cores é a luminosidade. Então, quanto mais claro, mais perto do branco, alta luminosidade, essa tonalidade apresenta. Quanto mais escuro, perto do preto, baixa luminosidade, essa tonalidade apresenta. E a terceira e última relação que a gente estabelece com as cores é uma relação de saturação. Quanto mais viva, mais intensa, se torna mais saturada a tonalidade, aquela nuance, e quanto mais da cor complementar que tem naquela tonalidade, mais dessaturada se torna a cor, ou seja, mais acinzentada essa cor se torna. Então, sempre, mais uma vez, quando a gente está falando de um processo de captação da cor, a gente está falando da luz, do objeto, da estrutura ocular humana, par, olho, cérebro, e da psique, que vai agregar informações a essa informação luminosa. A cor, ela é estruturada por matiz, saturação e luminosidade, e desde os tempos mais a gente tem vários relatos históricos que a gente sempre tentou aprisionar as cores, a gente sempre tentou, enquanto seres humanos, fazer a cor caber dentro de um espaço, criar metodologias para que a gente conseguisse trabalhar com a cor. E muito do que a gente criou e que faz todo sentido e que até hoje, enquanto profissional, nós usamos, são os círculos cromáticos. E os círculos cromáticos, a gente tem várias formas de representação desses elementos. À esquerda do monitor de vocês é um círculo cromático que já vai trazer vários códigos, várias aferições matemáticas para dentro desse espaço, que está conectado com algum sistema específico. Esse círculo cromático mais central aqui do monitor de vocês é conhecido também como círculo cromático dos artistas, ou seja, vai trabalhar também uma relação de complementaridade das tonalidades de cor, onde o amarelo aparece complementar ao roxo, o azul ao laranja, o verde ao vermelho. E é um círculo muito usado por nós, arquitetos de design de interiores. E já à direita do monitor de vocês, eu trago aqui a estrela de Itten. Johannes Itten foi um professor da Bauhaus, ele que desenvolveu esse modelo, onde nas pontas, nos vértices aqui dessa estrela, a gente vê as cores mais saturadas, e caminhando em relação ao centro dessa estrela aqui, a gente vai tendo essa mesma tonalidade de uma forma mais clareada, no caso aqui desta representação. Então, não importa qual círculo cromático, ou qual representação cromática vocês estejam trabalhando. Vocês têm o direito ou a escolha de trabalhar com qualquer uma dessas representações, porque estão corretas e são legítimas no meio da arquitetura e no design de interiores. Mas foi a partir dessas representações, então, que a gente estabeleceu 4 tipos de harmonias cromáticas que nós estamos trazendo aqui para essa apresentação e que pode estar dentro dos espaços de interiores. Então, as harmonias cromáticas são harmonias de acromáticas. A cromática, a rigor, conceitualmente, não são consideradas cores, é uma escala de não cor e entra aqui para essa harmonia cromática. A segunda harmonia cromática é uma harmonia de monocromática, ou seja, uma única frequência de cor,
uma única cor trabalhada de forma mais clareada ou mais escurecida. Então, a gente vai trabalhar essa única cor dentro dos espaços. A terceira harmonia cromática é a harmonia das análogas, ou seja, a gente vai pegar as cores mais pertinhas no círculo cromático. E a quarta e última harmonia cromática é a harmonia de complementar, que pode ser cores bem diametralmente opostas no círculo cromático, como também a bipartilha, que a gente chama, então a gente não pega a diametralmente oposta, mas a de cima e a de baixo, em relação a essa tonalidade, que seria a tonalidade mais diametralmente oposta, ou quartenária, aonde, em vez de pegar essas duas, nós pegamos 4 cores, e assim formamos ou criamos uma harmonia para dentro de um espaço. Então, aqui, a primeira harmonia que a gente apresenta aqui para vocês é a acromática, que não deixa de ser uma escala de luminosidade, e como eu falei para vocês, eu não sou contra colocar branco para dentro dos espaços. A gente viu desde a década de 80 do século passado, então o branco entrar para dentro dos espaços de uma forma muito preponderante, aonde aqui é uma tendência também hoje, através da limpeza 360 graus, e através de todo esse glamour que está por trás, da esterilização que o branco traz, através da limpeza que ele propõe para dentro dos ambientes. Então, a gente vê que colocar branco, ou ter uma harmonia acromática dentro de um espaço, é uma harmonia extremamente atual, é uma tendência hoje, visto toda essa questão das infecções, do coronavírus. Então, a gente traz um pouco esses ambientes para dentro das nossas casas, criando esse ideal da limpeza 360 graus. Então, aqui é uma harmonia cromática. Já aqui, nesse exemplo aqui, então, a gente trouxe dois MDFs aqui para ilustrar. Então, esse MDF mais preto, cria-se também aqui nesse caso, nesse exemplo, essas linhas mais rígidas, então, através desse mobiliário, e a gente trouxe 2 MDFs, esse preto mais no tampo dessas 2 mesas aqui, e se vocês repararem nas gavetas e nas portas aqui também, desse módulo mais central, mais linear, a gente traz uma outra cor e compõe esse espaço com um espaço mais acromático, trazendo aqui, enaltecendo esse rigor, esse formalismo para dentro desse ambiente de trabalho. Já, então, a segunda harmonia é uma harmonia que a gente traz ela como sendo monocromática. Então, a gente tem aqui à esquerda do monitor de vocês, então, a estrela de I tem uma única cor, no caso aqui foi colocada a seta no verde, e a gente pode trabalhar essa tonalidade, trazendo ela mais escura ou mais clara, mais saturada ou mais dessaturada, mas a gente traz sempre uma única cor para dentro desse espaço. Se vocês observarem aqui, então, a gente traz esse MDF, aonde traz uma tonalidade mais bege, mais creme, mas não deixa de ser uma tonalidade amarela. Eu não sei como é que vocês adjetivam ou definem essa cor, vocês podem chamar de areia, bege, creme, mas é um tom de amarelo para dentro dessa cozinha que está sendo permeada por um elemento mais acromático, através do preto que está no tampo aqui dessa bancada e do branco que estão nas paredes e até desse cinza mais no chão desses ambientes. Então, a gente está compondo aqui com uma única cor. No caso, ela não teve uma relação de luminosidade mais clara e mais escura, mas ela é a única cor presente para dentro desse espaço. E muito curioso aqui, também vale a pena a gente colocar, que as cozinhas tiveram, ao longo da história, um percurso que foi trazendo ela para dentro das residências. Então, a gente vê que no passado as pessoas nem tinham acesso à cozinha, e as cozinhas vão entrando para dentro das casas, onde hoje é muito comum a cozinha ser o centro dessas residências. Então, a gente parte de um projeto, muitas vezes, que se inicia pela cozinha, aonde ela é o ponto central, o ponto focal da casa, se torna esse ambiente, que é um ambiente extremamente convidativo. E, aliado a esse percurso que a cozinha despertou, desde os primórdios até os dias de hoje, a gente trouxe aqui para compor uma cor mais amarelada, e o amarelo, os amarelos terracotas, os amarelos ocres, laranjas terracotas e os vermelhos, junto ao preto e ao branco, foram as cores, as primeiras cores que o homem manuseou desde o Paleolítico e Neolítico. Então, é a relação, a escala de cor que a gente chama de cores atemporais. Então, é uma junção aqui nesse projeto entre uma cor mais amarelada, que traz essa noção da história, junto com a cozinha, que traz um percurso por trás dela também, que vai contar a história um pouco, onde hoje ela passa a ser o lugar central. E aqui, nesse exemplo, a gente traz também um projeto mais monocromático, aonde esse revestimento aqui posterior, nessa parede posterior, que chama freijó, no caso, traz um tom mais amarelado, compondo, se vocês olharem aqui essa movelaria,
esse haki também traz um outro MDF, que no caso é o ouro, então são tons mais amarelados, e junto a ele a gente tem a cor desse tapete e a cor do estofado mais aqui à direita, que também é um tom de amarelo, parece um cru, e o cru nada mais é do que um amarelo muito claro com alta luminosidade. Então, prioritariamente, nós temos tonalidades amarelas trabalhadas de forma mais clara e de uma forma um pouco mais saturada, se comparado com a cor do tapete e a cor do estofado aqui à direita do monitor de vocês. Então, nós temos aqui dentro desse espaço também essa relação de luminosidade. E, como eu falei para vocês, é muito fácil a gente... obrigada, eu vi que a câmera trocou, muito bom. Então, a gente consegue ler as cores aqui dos MDFs, tá? Então, a gente tem essa relação de facilidade de interpretação desse lugar, porque nós temos muitas células responsáveis pela essa captação dessa diferença de luminosidade de cor. Então, isso para nós é muito fácil a gente entender esse ambiente como sendo um ambiente muito prazeroso de se estar. Aqui, agora, a gente já entra na relação na harmonia análoga, onde a gente vai trazer duas ou mais cores mais pertinhos no espaço cromático. Então, a gente tem uma passagem cromática muito mais sutil entre uma e outra. Então, ela não traz nem a coisa tão fácil de interpretar da harmonia monocromática, nem o impacto causado pela próxima harmonia que eu vou apresentar aqui para vocês, que é a harmonia complementar. Ela é o meio do caminho, a harmonia análoga. Então, aqui nesse exemplo que eu mostro para vocês, vocês conseguem ver o vermelho, esse MDF Marsala, esse vermelho é o MDF Marsala, compondo, também fazendo esse lugar central dentro dessa cozinha aqui, dentro dessa casa, e junto a ele a gente tem esse outro MDF, o Savana, que é um tom mais alaranjado, que também está aqui nesse balcão central, como nessa parede aqui, mais à esquerda do monitor de vocês, junto com essas prateleiras que também está colocada nesse mesmo painel aqui, à esquerda do monitor de vocês. Então, a gente tem um tom de vermelho, um tom de laranja, e se vocês observarem nessas prateleiras, a gente tem uma fita LED, que quando acesa tem uma temperatura de cor mais amarelada, então a gente vai ter 3 tonalidades aqui nesse caso, quando a fita está acesa. O amarelo da fita, o laranja do MDF Savana e o vermelho do MDF Marsala. Então, são cores mais pertinhas que vai trazer para dentro desse espaço essa harmonia análoga também. E já aqui, a gente tem, então, o verde que está colocado através desse MDF alecrim na fronte dessa cabeceira dessa cama, assim como também nos 2 móveis aqui nas laterais direita e esquerda, e junto a essa cor mais esverdeada, a gente tem o tela, o MDF tela, que está fazendo também essa linguagem, puxa essa linguagem para as 2 cabeceiras aqui, para o lado esquerdo e para o lado direito, e o amarelo e o verde também são cores mais próximas no círculo cromático. Então, aqui, dentro da tendência que vai falar sobre o livre de conexão, a gente traz essa descontinuidade não através só de tudo que pode estar envolvido, dos nichos, do silêncio, mas também através dessa desconexão, ela é também dada através desse projeto de cor muito mais silencioso, uma vez que esse verde, esse amarelo, são cores que vão trazer uma saturação e uma luminosidade mais amena, vai trazer uma saturação, uma luminosidade mais parecida também. Então, isso também vai ajudar a estar livre de desconexão. Então, através de tudo que foi trazido por essa tendência livre de desconexão, a cor também vem para poder fazer valer o que a gente está colocando como sendo livre de desconexão. E esse aqui é um exemplo que vai buscar um pouco esta linguagem também. E a quarta e última harmonia que a gente traz aqui, é uma harmonia complementar, que vai trazer o quê? Cores diametralmente opostas no círculo cromático. Então, não precisa ser o diametralmente oposto, a gente pode ter a bipartida ou a quaternária, mas são cores mais longe dentro de um espaço cromático. E o exemplo que eu trago aqui para vocês é esse aqui, que, como eu falei, não é propriamente um complementar, porque o verde aqui do MDF Alecrim não está contrastando com o tom de... aliás, o laranja do MDF Caribe não está contrastando com o tom de azul, mas sim com o tom de verde, mas mesmo assim o laranja e o verde são cores mais opostas no círculo cromático. Então, a gente traz aqui para dentro desse ambiente, então, essa harmonia complementar, e ao saturar nosso campo visual com essa informação luminosa proveniente do verde, e termos a contrapartida, que é esse laranja, essa tonalidade mais alaranjada desse MDF Caribe, isso fecha como nós enxergamos. Então, a gente consegue ter as 2 pontas
juntas, e o ser humano não precisa produzir cor. Não sei se vocês sabem, mas nós, seres humanos, produzimos cores, então é muito interessante a gente entender que nós não somos estáticos, nós também, assim como a luz e as cores são dinâmicas, nós também somos dinâmicos. Então, a gente, se não tem a contrapartida, a gente vai produzir esse ruído cerebral, que é como a gente chama, e esse ruído, ao longo do processo, ao longo do tempo, dentro do ambiente, pode despertar efeitos psicossomáticos. Então, a gente fazer um projeto que traz essa amarração faz com que esses ruídos não sejam gerados pelo cérebro, pelo sistema visual humano. E aqui um outro exemplo, e último dessa harmonia complementar, a gente trouxe o azul, através desse MDF, azul petróleo, nesses nichos que estão mais à esquerda do monitor de vocês, compondo também junto com esse tom mais alaranjado desse MDF Alabama. Então, a gente tem propriamente uma relação de complementar dada através do azul com laranja. E nesse espaço aqui a gente consegue ver essa outra tendência também de ser um espaço multifuncional. No caso aqui não é dividido com lugar de home office, mas é dividido com lugar de uma cozinha, que também é uma tendência. Então a gente vê no fundo dessa perspectiva mais à direita do monitor de vocês, então uma sala, um lugar de comida, um lugar que a gente está interagindo com as pessoas, fazendo com que esse espaço seja um espaço também multifuncional. E a gente vai falar aqui um pouco também dos contrastes. Então, o Itten, na Bauhaus, o Johannes Itten, ele foi professor da escola alemã Bauhaus entre 1919 a 1923, e ele elencou 7 contrastes que são possíveis de serem gerados dentro dos espaços. Ele começa, então, pelo primeiro contraste, que é um contraste de cores puras, onde ele vai pegar cores muito saturadas dentro do espaço visível, do espectro visível, e vai dizer que não precisam ser só as cores mesmo, mas se a gente pegar o branco e o preto, como são cores puras, o branco e o preto, elas também fazem essa harmonia de cores pura. Aqui, nesse exemplo, a gente tem um azul muito saturado, contrastando com esse vermelho dessa poltrona, que também é saturado. Então, a gente tem um contraste de cores puras. E aliado aqui a esse ambiente, a gente vai trazer o artesanal sofisticado, que também é uma tendência atual, através desses rostos que estão colocados no centro dessa imagem, dessas esculturas, e também através dessa fotografia, trazendo essa pintura corporal, que vai trazer esse conceito do artesanato sofisticado também. Aqui, a gente tem um outro exemplo de cores puras. Então, a gente tem o azul aqui à esquerda do monitor de vocês, muito saturado. O vermelho dessas almofadas, muito saturado, é um espaço de banheiro. E à direita do monitor de vocês, um laranja muito saturado. Então, a gente tem para esse espaço desse banheiro também essa harmonia de cores muito puras. E vamos trazer também aqui essa ideia dessa tendência que os banheiros se tornaram uma sala de visita, um lugar de estar, porque foi colocado nesse banheiro esses bancos com essas almofadas e esses objetos intrigantes, esses objetos estimulantes, fazendo que os banheiros passassem a ser espaços instagramáveis também. Já aqui, a gente trouxe um contraste de claro e escuro, ou seja, um contraste de luminosidade de cor, que é o terceiro contraste falado, criado por Itten. E nesse exemplo, se vocês olharem ali nessa barra aqui inferior, a gente tem esse verde mais escuro, aonde está colocado esse móvel, com essas plantas, esses vasos mais cerâmicos em cima, contrastando com esse verde nessas duas mesmas superfícies mais claro. Então, a gente tem aqui um contraste de luminosidade de cor. A gente vai trazer essa relação do claro e escuro para dentro desse espaço. Já aqui, a gente também tem esse contraste de claro e escuro, onde uma cor mais escura foi colocada na metade para baixo, e uma outra cor mais clara foi colocada na metade, quase na metade, não chega a ser metade, mas na metade para cima, e também no teto, fazendo com que esse teto apareça. Então, os tetos e os pisos ganharam uma importância muito grande, é uma tendência hoje em dia a gente trabalhar os pisos, trabalhar os tetos, e fecha-se esse projeto, uma vez que a gente já naturalmente percorre esse espaço, esse teto passa a fazer parte, e a gente tem então o que? Esse contraste de claro e escuro trazido para dentro deste ambiente aqui. Já aqui, o quarto contraste vai falar sobre a temperatura, o quente e frio, também temperatura de cor, e
Diz item que esse é o contraste mais relativo dos 7 contrastes elencados por ele. Então, esse contraste aqui de temperatura de cor, ele vai colocar, no caso desse exemplo, o azul nesse teto. Então, é um teto que passa a ser o centro desse lugar. Então, a gente inverteu um plano, uma vez que, naturalmente, ao adentrar esse espaço, todo mundo é chamado por esse azul ele chama a atenção. Então, esse teto, mais do que nunca, ele passou a dialogar com esse ambiente, contrastando aqui com esse laranja que foi aplicado nesse revestimento, tanto nessa porta de correr aqui à direita do monitor de vocês, como nessa parte mais posterior aqui do monitor da gente. Então, aqui a gente tem esse contraste entre o azul sendo, até os dias de hoje, considerado uma cor mais fria, e o laranja trazido através desse revestimento sendo considerado uma cor mais quente. Já aqui a gente vai trazer o contraste de complementar, aonde a gente vai trabalhar 2 cores diametralmente opostas no círculo cromático. E para esse exemplo aqui, a gente trouxe, então, o rosa, que nada mais é do que uma nuance que provém do vermelho, tanto do lado esquerdo como do monitor, do direito do monitor de vocês, contrastando com esse verde que está nessa parede posterior, que está também no teto aqui no centro dessa imagem, e está nessas 2 poltronas aqui na perspectiva, ali no fundo, assim como também no tapete. Então, está contrastando aqui 2 cores complementares, o rosa com o verde. E nós temos também um outro contraste de complementar aqui, nessa diagonal entre essa poltrona amarela, aqui nessa mais à direita do monitor de vocês, trazendo aqui essa diagonal para essa ponta aqui esquerda do monitor de vocês, que vai puxar um tom mais azulado, esverdeado. Então, aqui nesse caso aqui, esse azul, não é propriamente um contraste complementar, mas o olho naturalmente percorre também não só esses planos verticais horizontais, como também esse plano diagonal aqui da imagem de vocês, ampliando assim completamente a percepção deste espaço. E já aqui, um contraste simultâneo de cor. O contraste simultâneo de cor é um contraste que a gente precisa tomar uma determinada atenção, porque ele é considerado também uma indução cromática ou uma pós-imagem, aonde é aqui que nós, seres humanos, produzimos cores. Então, ao saturarmos nosso campo visual com uma determinada informação cromática, naturalmente a gente precisa produzir a complementar a ela para não entrar em colapso. Então, se a gente está num ambiente que está intensificando essa coloração, como é o caso desse aqui. Então, o verde aplicado nessa parede posterior e também nesse móvel, reparem que o móvel, as tomadas recebem essa mesma coloração verde, ela vai jogar, isso sempre vai acontecer, a complementar a ela, no caso, nesse tampo dessa bancada, nessa superfície de madeira, e o marrom dessa superfície, o marrom nada mais é do que um laranja, um amarelo ou um vermelho escurecido. Então o verde vai jogar o complementar a ele nessa superfície, então o complementar do verde ao vermelho, então ele faz com que esse marrom fique mais avermelhado, e esse marrom vai jogar o complementar a ele no verde, que no caso é o verde, fazendo com que esse verde fique mais esverdeado. Então a gente intensifica assim um projeto através do contraste simultâneo de cor. Isso é muito importante a gente ter sempre em mente, que isso sempre vai acontecer, tá, gente? Não só com cores complementares, mas com qualquer cor do espectro visível. Aqui, então, a gente vai para o 6º contraste cromático, que vai trazer um contraste de saturação de cor. Reparem nesse teto que foi aplicado uma cor muito saturada, esse verde muito saturado, contrastando com essa superfície aqui, essa parede que vai de encontro ao teto, que é uma cor muito mais acinzentada, muito mais dessaturada. Mas nessa imagem aqui nós temos outros 2 contrastes, que é o contraste de cor pura, através do verde desse teto, com o vermelho dessa tela aqui mais central, e também a gente vai ter um contraste complementar, uma vez que esse verde e esse vermelho são cores complementares. Então a gente tem 3 contrastes acontecendo nesse ambiente aqui. E a gente tem esse exemplo aqui também, esse penúltimo exemplo, que vai trazer esse contraste de saturação com o MDF Kurupcha, que é esse tom mais alaranjado, contrastando com esse outro MDF, o Cosmos, que está aqui, esse cinza que está no fundo aqui, mas que traz em si um aspecto também, o Cosmos mais alaranjado. Se vocês olharem esse MDF, esse revestimento, vocês vão ver esse padrão, que ele tem em si um aspecto também alaranjado. Então, a gente está fazendo aqui esse contraste, saturação, com uma tonalidade mais acinzentada por trás, e esse laranja que lidera esse espaço aqui. E, por último, o contraste de quantidade ou contraste de extensão, que vai falar que precisava ter uma proporção dentro dos espaços. Então, que o espaço, para ser bem dimensionado, a gente precisava criar uma proporção. Então, ele vai dizer que
o amarelo, o vermelho e o azul precisava estar numa proporção de 3, 6 e 8, e o laranja, violeta e verde precisava estar numa proporção de 4, 8 e 6. Então, o que isso quer dizer? Se eu pego um azul, que a proporção é 8, e um laranja, que a proporção é 4, então eu tenho 4 para 8, ou seja, 1 para 2. Então, eu preciso ter uma parte de laranja para 2 partes de azul. Então, aqui, nesse exemplo, a gente tem o laranja fazendo a moldura aqui desse espelho, assim como esse balcão que vai apoiar essa pia, assim como nesse tapete, em uma parte, e o azul, que está tanto nessa parede aqui posterior, como nas paredes laterais. E também, se vocês olharem esse azul que está nesse revestimento aqui, fazendo a segunda parte. Então, eu tenho uma parte de laranja para 2 partes de azul acontecendo aqui dentro deste ambiente. Então, aqui eu termino esta apresentação. Eu vou pedir para a Ana parar de projetar aqui a apresentação. Eu volto mais uma vez na tela de vocês. Acho que a Jéssica volta aqui comigo para a gente ver as perguntas do chat que foram colocadas ou se vocês têm alguma dúvida em relação a esse conteúdo. O pessoal está meio tímido, Fernanda, em relação às perguntas, mas a Eveline comentou aqui sobre uma vez, ela escutou de um professor que podemos usar as combinações de cor encontradas na natureza, e que depois disso ela passou a observar com esse olhar, assim, mais atento de como a gente pode se inspirar nessa questão de combinação. A natureza, ela é a grande escola, né? Todas as contrastes que a gente faz ou combinações de cores, elas partem, sim. Então, esse comentário colocado para o seu professor é um comentário extremamente pertinente. As relações cromáticas são dadas, estabelecidas pela natureza, sim. Então, a natureza nos ensina tudo. Nós somos partes integrantes da natureza, então faz todo sentido a gente olhar e respeitar como é que são feitas essas passagens cromáticas e como é que estão sendo propostas essas harmonias cromáticas. Então, eu estou de acordo. A Meire tem uma pergunta aqui, ela pergunta se você tem alguma recomendação na hora de inserir a cor da iluminação versus a harmonia das cores. Então, primeiro a gente precisa fazer... Meire, né? Nome? Michele? Meire Michele. Primeiro a gente precisa fazer uma verificação qual é a cor da iluminação. Hoje em dia a gente tem vários tipos de luzes dentro do mercado que vão ter uma temperatura de cor muitas vezes muito diferente uma em relação à outra. Então, qual que é a temperatura de cor que a gente está especificando? Vamos supor que você escolheu para o seu projeto um tom mais amarelado, uma temperatura de cor em torno dos 2.500 kelvins, 3.000 Kelvin no máximo. Então, esse tom de amarelo, que é o caso do exemplo da cozinha que eu dei aqui, da harmonia análoga, que tinha aquela fita de LED, ele conta, ele importa, porque ele vai passar a desempenhar uma função dentro do espaço. Então, se você escolheu esse tom de LED, no caso, nesse exemplo, aquela fita, então você está colocando uma informação cromática. Junto a isso, você precisa ver as cores que você está escolhendo, você está selecionando para os seus revestimentos, para os seus acabamentos, para os seus estofados. Então, fazer essa união, se você escolhe uma cor com uma temperatura mais amarelada, no caso aqui do exemplo, quais são as cores que você está optando para o seu sofá? É um azul? Então, você vai ter um contraste de complementar, uma vez que o amarelo e o azul são cores mais opostas. Ou não, você vai escolher um tom mais cru para o seu sofá. Então, você vai trazer aqui para uma harmonia muito mais monocromática, uma vez que o amarelo do LED e o cru do sofá são cores, é a mesma frequência cromática, então é a mesma cor, trabalhada de formas diferentes enquanto a nuance. Então, como é que são as características que vocês estão escolhendo, as paletas cromáticas que vocês estão elegendo para dentro dos espaços? E a cor da iluminação, ela vai interferir muito. Então, se você tem uma temperatura mais amarelada, esse amarelo vai ser projetado no seu mobiliário, no seu entorno. Então, vai tornar as suas coisas um pouco mais aquecidas, muito mais quente, a percepção visual, né, eu tô falando. Então, isso tudo precisa ser considerado, precisa ser amarrado ao fazer um projeto cromático, porque uma coisa vai interferir na percepção da outra. A Giovana pediu se você consegue repetir aqui, que ela não conseguiu registrar os valores das últimas 3 cores. Vamos lá. Então, acho que é o contraste de extensão, quantidade de cor. É isso, Giovana? Senão você fala aqui pra gente se não for esse. Mas a gente tem que ter sempre... Diz item que nós temos que ter sempre uma proporção. Então, se você tem um amarelo, o vermelho e o azul, que foi tida na época da Bauhaus como sendo as cores primárias, você precisa ter 3 de amarelo, 6 de vermelho e 8 de azul. E se você tem uma relação entre laranja, violeta e verde, você precisa ter 4 de laranja,
8 de violeta e 6 de verde. E essa proporção está dentro dos cadernos, a gente disponibilizou para vocês 2 cadernos, o caderno 1 e o caderno 2. No caderno 2, vocês conseguem achar esse conteúdo, tá, gente? Então lá tá tudo direitinho, esses números e essas relações entre as cores, tá bom, Giovana? Então, se você ainda não conseguiu anotar agora aqui no meu discurso, procura no caderno, faça um download dos cadernos, que no segundo caderno, caderno 2, você encontra esses números, esses valores. Ela disse que encontrou aqui. Aí tem mais algumas perguntas aqui. Se existe uma quantidade de combinação máxima para o mesmo ambiente e se existe algum erro ao compor a cor, assim? Não existe nem... Eu não acredito, eu não defendo, pelo menos, esse partido, aí é como a gente se coloca em relação essa pesquisa de cores, que há um número, eu sei que existe isso difundido no mercado, que você tem que colocar no máximo a quantidade de cor para fazer sentido, mas eu não acredito que isso seja algo que faça sentido. Eu acredito que o ambiente precisa ser harmônico e a quantidade de cores, ela vai estar colocada no ambiente, dependendo, isso precisa estar muito casado e fazer muito sentido com qual é a altura de pé direito desse lugar, qual é a função desse lugar, esse lugar é um teatro, esse lugar é uma casa, esse lugar é um home office, esse lugar é uma casa que se tornou híbrida devido à pandemia, onde a gente exerce várias funções ali dentro. Esse lugar tem um nível de ruído alto ou não tem um nível de ruído alto, ele tem uma abertura, ele entra luz natural numa quantidade muito generosa, a gente consegue ter uma ventilação para dentro desse espaço também generosa ou não, um lugar abafado. Então, tudo isso vai interferir na quantidade de cor para esse ambiente. Então, não tem como, gente, no meu entender, a gente falar, numa casa você pode colocar no máximo 4 cores. Se a casa é abafada, se a casa é pequena, você tem muita gente circulando para aquele espaço, se esse lugar se tornou híbrido, se tornou, assim, nosso consultório, nossa academia, nossa sala de estar, nosso lar, o nosso lugar de trabalho, a escola das crianças. Então, muitas vezes, muitas cores nesse ambiente pode vir até a sufocar. Mas se esse lugar é um lugar que tem mais uma generosidade espacial, que a gente não tem uma quantidade de ruído muito grande, então eu acho que a gente pode, sim, pensar uma quantidade maior de tonalidades aplicadas, caso faça sentido para as pessoas que estão morando, ou vivendo, ou frequentando esse lugar. Então, dizer que vamos colocar um número X de cores faz sentido, eu acho que isso é um raciocínio que não faz o menor sentido. Eu acho que a gente precisa analisar o espaço antes de falar, tem que ter 4 cores, ou tem que ter 2 cores, ou não pode ter cor. É uma coisa que a gente sempre fala muito nos nossos conteúdos de combinação, é que não existe certo e errado também, né? É muito relativo da qual sensação você quer passar, o que o seu cliente espera com aquilo. Então, estamos bem alinhados nesse quesito. A Luana Fer pede se você pode falar um pouquinho mais sobre o contraste de quantidade. Contraste de quantidade e extensão, então é isso. Então, também foi a pergunta da Giovana, se não me engano, acho que ela chamava Giovana. Então, é a gente respeitar uma proporção de cor dentro do ambiente. Então, geralmente a gente faz projeto e a gente ignora esses dados, ignora esses fatos. Então, se vocês estão colocando para dentro do espaço, vocês vão projetar ali uma marcenaria e vão colocar um revestimento. Não sei qual que é o revestimento Guararapes que vocês vão escolher, mas supondo que seja o azul petróleo, tá bom? Da linha Colors, azul petróleo, que traz um tom azul, então a gente vai medir, fazer uma proporção, vai fazer uma análise de que lugar é esse, qual é a função desse espaço, quantas pessoas circulam, para não sufocar, para não massificar muito esse lugar. E vamos colocar junto com esse azul, para não dar o exemplo do laranja, que seria a cor complementar, que eu já falei aqui, a gente vai colocar um amarelo. Então, eu sei que o azul eu tenho que ter 8, e amarelo eu tenho que ter 3. Então, eu vou colocar um outro revestimento, o curupixá, por exemplo, que traz, ou o frejó, que traz uma tonalidade mais amarelada também, ou o ouro, que traz o amarelado. A gente tem várias, dentro do portfólio Guararapes, a gente tem 63 padrões, e a gente consegue ter uma pluralidade, uma variedade cromática muito grande dentro dessas 63 cores, gente. Então, se vocês analisarem os padrões Guararapes, a gente tem desde tons mais amarelados, alaranjados, vermelhos alaranjados, vermelhos mesmos,
azul, verde, alecrim, verde, o azul petróleo, o onix traz mais um tom azulado, o berinjela traz um tom mais violeta, mais roxo, não sei como é que vocês definem essa cor, mas a gente tem uma variedade muito grande de possibilidades cromáticas dentro do portfólio Guararapes. Então, vamos colocar um amarelo do ouro, vou falar ouro, e o azul do azul petróleo. Então, você precisa ter 3 de amarelo para 8. Então, vocês medem, fazem uma proporção ali, analisam a volumetria, analisam a metragem quadrada e tiram isso. Então, se vocês vão projetar nesse imóvel, tem que ter, supondo, 8 portas. Então, vocês vão fazer com que tenha ali mais 8 de azul, 8 partes de azul para 3 de amarelo nesse caso. Consegui responder a sua pergunta? Esqueci o nome dela. A primeira era Giovana, essa? Mari? Essa é a Luana. Luana. Rafa está perguntando se nesse caso de proporções, o rosa seria uma parcial de vermelho. O rosa é uma nuance do vermelho. Então, o rosa, a rigor, assim como o lilás, a rigor, assim como o marrom, a rigor, não são cores, são nuances, tá, gente? Então, o rosa, ele vem do vermelho. Então, vocês precisam ter essa noção. E, sim, inclusive no portfólio Guararapes, na linha Colors, a gente tem uma tonalidade que se chama milkshake, rosa milkshake, né? Que é um tonzinho do rosa. E temos o marsala, que é o vermelho marsala. Então, é uma nuance, uma gradação um do outro. É um tom que parte um do outro. Então, o rosa, sim, é considerado um vermelho. Só que a gente não pode dizer, gente, que o rosa vai passar a mesma percepção de emoção, sensação, vai despertar as mesmas características do vermelho, porque isso não seria uma verdade. Assim como o marrom não desperta a mesma característica em relação ao vermelho. Apesar do marrom ser um vermelho escuro e o rosa um vermelho claro, a gente não tem as mesmas sensações dentro de um espaço ao aplicar o vermelho, o marrom e o rosa. Eles vão passar para a gente informações muito diferentes. Então, toda vez que a gente vê essa cultura da cor, o que cada cor, do ponto de vista cultural, vai imprimir sobre um espaço, sobre um lugar, então, quando falo os vermelhos, transmite a sensação de aquecer. O rosa e o marrom, eles trazem outras sensações. Então, não é igual, é considerado sim um vermelho, mas o que vai causar, vai despertar ali, não é a mesma sensação, a mesma emoção e nem a mesma percepção. Tá, aqui tá rolando um bate-papo entre Camila e Marina em relação à temperatura de luz, assim. Então, para a gente encerrar, né, uma última perguntinha, a Camila, ela pergunta qual é a temperatura de lâmpada que a gente indicaria para preservar ao máximo a percepção real da cor. Gente, de lâmpada, bom, a percepção real da cor, tá? Vou começar. A gente tem com o sol, a luz do sol. Então, a percepção real é dada pela luz do sol. Como você vai estar colocando uma iluminação artificial dentro desse ambiente, hoje a gente, por mais que temos várias tecnologias por trás da criação, do desenvolvimento de todas as lâmpadas, não tem nenhuma que reproduza fielmente a luz do sol. A luz do sol é o iluminante que a gente chama de D65 e nenhuma delas chegou até hoje, pelo menos século 21, 2021, a reproduzir, a passar a mesma sensação, a mesma fidelidade de representação, reprodução de cor do que o sol. Mas a gente sabe que existem várias lâmpadas que fazem essa função, que chegam quase no 90%. E aí, hoje no mercado, nosso mercado da iluminação é um mercado extremamente rico em termos de tecnologia, de sofisticação de material, e vocês, ao projetar, especificar uma lâmpada, uma luz, procurem essa informação. Tem várias hoje que faz essa função no mercado e está dada ali na caixinha da lâmpada mesmo. Mas o que a gente sabe que uma luz incandescente, por exemplo, que é uma temperatura de cor mais amarelada, ela reproduz em torno de 90%, não chega lá. As fluorescentes, que é a F2 que a gente chama, a I2 que a gente chama, ela reproduz muito bem, ela tem um pico no azul, mas já as outras tonalidades ela não reproduz muito bem. E assim, todas as lâmpadas vai ter a sua parcela que consegue reproduzir e que não consegue reproduzir. Mas falar que qual que reproduz fielmente todas as cores, não tem nenhuma que faça a função da luz do sol. Então a luz do sol ainda é a nossa grande, nossa mãe, nossa fonte de reprodução de cor. Então era isso, né? Assim, a gente, claro que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre esse conteúdo, porque realmente é um conteúdo
muito interessante. A gente sempre tem muitas dúvidas e quer também compartilhar com os nossos colegas profissionais arquitetos. E eu sou muito fã da Fernanda, ela sabe disso. O trabalho dela é muito bom e muito aprofundado em relação às cores. O pessoal também amou, Fernanda. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter disponibilizado esse seu conhecimento. Obrigada pelos cadernos que estão super completos. Então, pessoal, se vocês não baixaram ainda, baixem o conteúdo, leiam, estudem, porque realmente o pessoal que já viu, né, estava comentando que está muito rico, que está muito interessante. Isso a gente fez exatamente pensando para facilitar a vida de vocês, para vocês terem mais informações e mais fáceis, de uma fonte que é totalmente segura, né? Às vezes a gente vai procurar na internet e acaba se perdendo até um pouquinho em relação às fontes. Então, Fernanda, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada a vocês por estarem promovendo esse concurso. No meu entender, esse concurso Espaços do Futuro faz todo sentido nesse momento que a gente está atravessando, esse momento pandêmico, nesse mundo pós-pandêmico que iremos passar. Eu acho que vocês têm colocado como pressuposto desse concurso 2 pessoas, a geração Y, também é enriquecedor, e trazer 4 MDFs Guararapes, 1 do lançamento e 3 das linhas Madeira, Colors e Magma também, eu acho que vai enriquecer muito esses projetos. Então, a gente analisa quais são as cores do Madeira do Brasil. A gente tem 6 amostras ali para madeiras do Brasil. A gente tem uma série de possibilidades de revestimento para colors que vão criar dentro do projeto de vocês um projeto que vocês conseguem ter desde harmonias monocromáticas, análogas, complementares, até estabelecer todos os contrastes possíveis. Então, boa sorte a todos vocês. Eu fico muito feliz de participar desse concurso, de analisar esses projetos finalizadores, os 10 finalizadores, e estamos à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem mais informações, não deixem de nos procurar, porque nós estamos aqui para poder fazer o melhor trabalho possível e colaborar da forma mais precisa possível também. Tá bom? Boa noite a todos, espero vê-los em breve. Boa noite, pessoal. Muito obrigada e até semana que vem. Nos vemos. Nos vemos. Oi, amor, cheguei. Encontrei tudo que você pediu, menos aquele tal de chocolate branco, viu? Tá, amor, só não coloca as coisas aí em cima, porque tem que limpar antes. Ah, amor, não tem problema não. Esse balcão tem aquela proteção contra todo tipo de coisa, lembra? O arquiteto diz que todos os MDFs da Guararapes... Sim, tem a tecnologia testada... para proteger até contra o coronavírus. Eu sei, amor. Ele é super fácil de limpar. Eu sei, é que o Astolfo acabou de passar por aí, derrubou tudo e sujou tudo, entendeu? Agora tem que limpar, né? Não é, Astolfo? Nanox Clean, uma tecnologia exclusiva de proteção para você valorizar seus projetos. MDF anti-Covid de verdade é Guararapes.